Eu queria perguntar para o nosso ouvinte querido, nossa ouvinte querida, e também para a Carla e para o Felipe Bueno, quer dizer, por que órgãos do governo como Embrapa, IBGE, Fiocruz, INPE são extremamente respeitados? Mesmo a gente falando do governo, não importa se é do governo de direita, do governo de esquerda, por que eles são extremamente respeitados, né? Por que um órgão como a Embrapa, o INPE, o Fiocruz falam coisas, as pessoas anotam e levam a sério, né? A Fiocruz, por exemplo, é de 1900. É a mais importante instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina. O Fiocruz falou, você pode discutir e tal, mas a Fiocruz falou, pô, né? IBGE. IBGE tem 70 e tantos anos. IBGE diz qual é a inflação do IPCA. Alguém discute? Né, é mentira. IBGE, mas para, não é inflação, não é essa. IBGE faz a PNAD, IBGE faz o censo agropecuário, faz o censo. Tá sem dinheiro, né? Bom, todos estão sem dinheiro, mas falou é o IBGE. Ó, o desemprego é tanto, é o IBGE. A gente acredita, né? A Embrapa é do início dos anos 70, tem 2.500 pesquisadores, a maioria com aquilo que o Decotelli queria ter, doutorado e pós-doutorado. É impressionante, tem cooperação internacional, é um bicho incrível, um privilégio que o Brasil tenha uma Embrapa. O agronegócio não seria o que é sem a Embrapa, né? E o INPE? O INPE tem quase 60 anos, então ele monitora a Amazônia, então, queimada, desmatamento. É um órgão seríssimo, mas seríssimo. Ninguém discute isso. Eu poderia aqui citar outras instituições, poderia falar das universidades, ou de várias, não de todas, para não generalizar, todas são boas. Não, mas boa parte das universidades. A gente poderia falar do Banco Central, ou alguém discute, quando eles anunciam algum dado, a gente duvida. Sabe, a Receita Federal, a Polícia Federal, mas eu queria ficar nos órgãos de pesquisa. Mas eu estou falando que tem muita instituição que é ligada ao governo federal. E não importa quem seja o ocupante do governo federal, essa instituição é levada a sério. Então o INPE, e eu queria falar do INPE, monitora as queimadas, monitora o desmatamento. E quando começou o governo Bolsonaro, ele começou metendo 2 pés no peito do INPE. E com uma preocupação certa e com uma ação descuidada. Por que eu falo preocupação certa e ação descuidada? Você está na sua casa, tem uma barata na sala, preocupação certa, né? Você não vai dormir, você não é louco de dormir se tem uma barata dentro da sua casa. Isso é um perigo, tem que chamar as Forças Armadas nessa hora, mas não dá. Então, ação descuidada, você pega um inseticida e descarrega ela em cima da barata. Isso é uma loucura. Você tem um problema pequeno, você cria um problema gigantesco. Ou então você está arrumando a cama e fica uma dobrinha a mais no lençol, você desmonta a cama inteira e remonta a cama para depois ver se estica o lençol. Não faz sentido. O presidente Bolsonaro chegou, estava preocupado com a forma como os assuntos de meio ambiente eram discutidos no Brasil. Tem questões para discutir nesse campo, então é uma preocupação certa, mas foi de um descuido assombroso. Assombroso. Ele sugeriu que o presidente do INPE, que estava lá naquele momento, Ricardo Galvão, podia estar a serviço de uma ONG. E questionou os dados do INPE. Por que ele questionou os dados do INPE? Mas com base em quê? Bom, com base num jeito de ver o mundo que questionou a eleição. Eu teria ganho no primeiro turno se não tivesse fraude, que ele nunca apontou e nunca vai conseguir apontar, porque não tem fraude. Mas ele resolveu que tem fraude. Questionou o IBGE pelos dados do desemprego. Mas quando ele se meteu num assunto chamado desmatamento da Amazônia, foi um dos primeiros episódios em que o presidente foi para um lado e a ciência ficou onde estava, no lugar certo. Ele separou, ele se afastou da ciência. E é aquilo, X-cake é X e é cake, não dá para separar X e cake. Separou a ciência, complicou. Então, ele em agosto de 2019 declarou, se quebrar a confiança, vai ser demitido sumariamente. Se for possível, se não tiver mandato, não tem desculpa para nenhum ato por parte de quem quer que seja.
cravou na testa do Galvão. Que é uma variação da frase que ele acabou dando em abril, recente, quando ele queria a cabeça do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O que ele falou? Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Se não puder trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. É a mesma cabeça, mesmo jeito de agir, agosto de 2019. Só que ele estava falando de um assunto que ele achava que estava dominado. É meio ambiente do Brasil, então é do Brasil. Eu cuido como eu quiser. Desemprego do Brasil, falo do Brasil. Covid do Brasil é Covid do Brasil. Aí o Galvão deu uma de mandeta, né, o Ricardo Galvão, e provocou a própria demissão, porque ele falou, olha, o presidente está com um comportamento como se estivesse falando num botequim. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos que não cabe a um presidente da República fazer, eu não vou me demitir. Não precisava, né? Depois de falar isso, o cara estava na rua. Óbvio, não aguentava mais, etc. E tal, não tinha a menor chance de ficar. Depois foi ganhar o prêmio de um dos cientistas mais importantes do mundo pela Nature, revista Nature. Bom, fato é, a queimada aumentou. É indiscutível. Fato é, o desmatamento aumentou. Fato é, o governo se irritou com a repercussão do aumento da queimada. Fato é, o governo se irritou com a repercussão do aumento do desmatamento. E o governo perdeu a mão. O governo perdeu a mão nessa área. E começou com um festival de declarações estabanadas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do presidente da República, dos dois juntos. Declarações do general Heleno, declarações do vice Mourão, algumas médias, outras até boas. Ricardo Salles disse o seguinte, olha, tem falta de gestão de lixo no Brasil inteiro. Gravíssimo problema de saneamento, problema de qualidade do ar, questão da mudança climática. A gente debate na comunidade científica, comunidade acadêmica, mas não pode ser um problema do Ministério, que tem que cuidar dessas outras áreas. Tal. Ele está certo nas coisas que ele falou? Sim, está certo. Tem problema de gestão de lixo, tem problema de saneamento, tem problema de qualidade do ar. E por que ele fala do jeito que ele falou? Porque ele não está no meio da mancha verde e vai falar as verdades que ele tem sobre o Palmeiras. Não está no meio da Gaviões e vai falar as verdades que ele quer falar sobre o Corinthians ou sobre o meu São Paulo. Então, não é prudente, não é razoável, não é inteligente, não é maduro, não é governamental você pegar e comparar uma coisa com outra. Tem falta de gestão de lixo? Cuida. Tem problema de saneamento? Cuida. Tem problema de qualidade do ar? Cuida. Tem uma questão chamada mudança climática? Por que você vai dizer que isso é uma bobagem? Isso é a comunidade científica, a comunidade acadêmica discute, mas não é o problema principal do Ministério. Por que falar isso? Por que não falar? A mudança climática é um problema da maior importância. E esse Ministério dá toda a atenção para isso. Como dá para a gestão do lixo, como dá para a gestão do saneamento. Mas não, ele quer dar aquela espicaçada. Quer. Por quê? Não sei. Porque acha bacana. Mas é no mínimo imprudente fazer um negócio desse. E o presidente Bolsonaro, em fevereiro desse ano? Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino na Amazônia. Eles gostam tanto de meio ambiente. Bárbaro, olha que frase maravilhosa. Isso é edificante. Super bacana. Ele acha que ele está falando com meia dúzia de caras de ONG. Eles ficam olhando esses dois e acham que o mundo é um navio do Greenpeace. Um bote, né? Do Greenpeace. São 3, 4... esses esquerdistas bobo aí. 3, 4 esquerdistas. Que se dane. É tudo PSOL. Vamos detonar. Eu estou do lado certo. Eu sou da produção. Aí aconteceu algo que não se previa. Aconteceu algo que eles não imaginavam que pudesse acontecer. Os maiores fundos de investimento do mundo, ou alguns dos maiores fundos de investimento do mundo, procuraram as embaixadas brasileiras, em 7 países, e levaram para os embaixadores a posição deles. Turma do cacau, do capilé, da grana, da bufunfa. Quase 4 trilhões de dólares e não sei quanto. Falaram, olha, vocês estão malucos. Ou vocês se emendam, ou vai ter problema com os papéis brasileiros lá fora e tal. Esses caras são do PSOL? Será que são amigos da Marina Silva? São da Rede? Ela ligou? Olá! Foi assim? Não tem sentido. Aí aconteceu outra coisa que eles não imaginavam.
38 CEOs, 38 presidentes de empresas atuando no Brasil. Eu estou falando de empresa graúda. Estou falando de Suzano, estou falando de Shell, estou falando de Cosan, estou falando de Marfrig, Cargill, os bancos. Até uma estatal, Eletrobras. Não sei como o presidente não demitiu o presidente da Eletrobras, porque estava lá também, entregou 38. Entregou para o general Mourão. Olha, é o seguinte, bicho. Combate inflexível ao desmatamento ilegal, inclusão social das comunidades locais, valorização da biodiversidade, checkmate. Empresários aqui de dentro, fundos lá de fora. E o agronegócio? Marfrig agora é PSOL? Sabe? A Cargill é PSOL. O Santander é PSOL. O Santander e o Bradesco tem cor vermelha, né? Então, de repente, eles são comunistas. Mas não, a questão central é o seguinte: tem um problema. Esse problema prejudica o agronegócio brasileiro. Tanto tem um problema que o governo montou a Operação Verde Brasil, fez evento, fez o diabo. Aí vem o general Heleno. A gente não pode aceitar a pecha de vilão. Eu não quero que o mundo coloque o Brasil como vilão. Tá bom, eu também não quero, mas nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos errando. O cenário é negativo. E ele é negativo fruto das nossas declarações estabanadas. A política é um bumerangue. Eu já contei aqui, meu pai, quando eu era pequeno, eu já fui pequeno, nós somos em 4 irmãos. Aí meu pai chegou em casa com um bumerangue. E a gente tinha um sítio no interior de São Paulo. E a gente levou o bumerangue para lá. Meu pai quis ensinar a gente a jogar o bumerangue. Aí eu peguei o bumerangue e joguei, ele ficou onde caiu. E eu não sei onde caiu, nunca mais achei o bumerangue. Espero que tenha nascido uma plantação de bumerangue no lugar onde caiu. Joguei, foi a maior frustração. Meus irmãos ficaram olhando para mim e falaram: legal, você estragou a brincadeira, porque joguei, ele ficou, sumiu no meio do mato. Mas, em geral, com pessoas minimamente qualificadas, você joga o bumerangue e ele volta. Então, você dá uma declaração, como essas declarações estabanadas, elas voltam. Mas não volta pelas mãos do PSOL. Elas voltam pela mão dos empresários, dos fundos. Ah, mas não é justo. Não é justo, mas é real. Se é real, tem que lidar com a realidade. Se não é justo, tem que mostrar que não é justo. Mas porque é injusto, não passa a ser irreal só porque a gente quer. Os fatos não são manipuláveis fora das redes sociais. E a manipulação das redes sociais só engana o trouxa e aquele que não quer ver. O problema é real. No Pará tem 48 servidores do IBAMA. Se tivesse 48 servidores do IBAMA no Parque Ibirapuera, o Parque Ibirapuera em São Paulo, já ficaria sujo. Para limpar o aterro do Flamengo, 48 pessoas já não limpam. Num dia de festa, seja lá o que for, ou limpar o sambódromo. Não dá para limpar o sambódromo com 48 pessoas. Como é que você vai monitorar o estado do Pará com 48 servidores do IBAMA? É uma atitude patética do governo. E o governo está errando pesado. Brincando, manipulando, criando inimigos. Os inimigos, eles existem, os adversários, eles existem, os interesses, eles existem. Vamos defender os nossos interesses. Qual é o nosso interesse? O nosso interesse é impedir que o agronegócio pague um preço por esse tipo de atitude do governo que é completamente irresponsável. Não dá para aquilo que a ministra Tereza Cristina constrói, essa turma destruir. O agronegócio é um negócio complicado. Se a gente toma um toco, a gente se ferra. A gente sabe o que foi perder do 7-1. Ontem fez 6 anos do 7-1. Então, é o seguinte, o presidente foi eleito, pode mudar o discurso, pode virar Jairzinho Paz e Amor. Mas essa turma, que hoje está à frente dos debates internacionais de meio ambiente, entre os quais Ricardo Salles e o Ernesto Araújo, para falar dos dois, tem que trocar. Tem que trocar. Eles podem ser ótimos, mas não dá. O Ernesto Araújo é ótimo. O cara inventa que existe um comunavírus. Tem que trocar. Não dá mais. A seleção brasileira trocou do 7-1. Nós estamos perdendo de 7-1 para o mundo. O mundo não é dividido em bonito e feio, certo e errado, fedido e cheiroso. Isso é uma visão infantil.
direita e esquerda, amigo e inimigo. Ah, eu sou amigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são amigos de ninguém, são amigos dos americanos. E se a gente puder servir aos americanos, vão gostar da gente. Se a gente não puder servir aos americanos, não vão gostar da gente. Não adianta ficar, Donald Trump é legal. Tá, ele toma um pau na eleição e aí? Fica o quê para nós? É ridículo. Nós não podemos ficar nessa política irresponsável, nesse campo delicado, que não é um campo só do PSOL, da rede, não. É o campo do mundo dos negócios, fundos internacionais, empresas brasileiras, o agronegócio brasileiro. Não se alimenta do desmatamento da Amazônia. Não sai um boi brasileiro de uma terra desmatada na Amazônia. É crime. São ilegais esses desmatamentos. A gente tem que enfrentar. E nós não podemos, só porque o governo é a favor do proprietário rural, achar que é proprietário rural o irresponsável que taca fogo na Amazônia numa área pública, de parque. Tem desmatamento em tudo que é área. Então, não dá. O governo tem que agir rápido, não pode brincar. A gente fala da educação, onde o governo está brincando. Está aqui uma outra área onde o governo está brincando. Pode ter as preocupações certas que for, mas com esse time que está aí, com o Ricardo Salles, que é um sujeito inteligente, mas está fazendo muita lambança, com esse Ernesto Araújo, cujos predicados eu desconheço, e que está fazendo lambança, até porque só sabe fazer lambança, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Já que o Jairzinho é paz e amor, ele podia aproveitar esse tempo de recolhimento para se recuperar da Covid-19, que vai se recuperar em breve, e olhar e falar, putz, eu acho que realmente aqui tem coisa para mudar, para o Brasil mudar da água para o vinho nessa área ambiental. Nós não podemos continuar nesse debate, porque senão a gente vai se dar mal. E se a gente se der mal, o agronegócio vai pagar um preço. Se o agronegócio brasileiro pagar um preço, o Brasil vai para a ruína. Não podemos brincar nessa área.